Pessoal, para quem não conhece, eu, como falei, não vou entrar em detalhes sobre o que é a Câmara Brasil-Alemanha, mas é importante dizer que entre as frentes da Câmara Brasil-Alemanha nós temos o Departamento de Inovação e Tecnologia. E esse departamento tem como objetivo ser o principal parceiro de inovação das empresas associadas, ajudando tais empresas a desenvolverem seus negócios e serem mais competitivas por meio da inovação e das novas tecnologias. E para viabilizar isso, nós temos uma série de atividades que vão desde que vão desde programas de aceleração de startups, delegações para a Alemanha com foco em indústria 4.0. Obviamente que nesse momento não estamos realizando delegações, cursos, webinars, programas de empreendedorismo, entre outras atividades. E é por esse motivo que a gente realiza essa série de webinars chamada Digital Transformation Pills. Essa série de webinars tem como objetivo principal trazer de forma clara e dinâmica os principais temas relacionados à transformação digital. E hoje a gente vai trazer um tema que, de certa forma, está dentro de transformação digital também, ou pelo menos transformação digital consegue fortemente alavancá-lo, que é sobre iniciativas inovadoras para combate ao Covid-19. Não temos como não falar sobre a questão do Covid-19 no momento atual. Isso vem impactando o dia a dia de todos nós, tanto na parte de saúde, social, econômica. Então, a gente achou que seria muito interessante trazer algumas instituições de peso que já têm experiência nesse assunto para poder compartilhar com vocês um pouco essa experiência e toda essa jornada que eles vêm passando. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer tanto o Gustavo quanto o Maurício por terem aceito o nosso convite e gostaria de passar a palavra rapidamente ao Gustavo e ao Maurício para que eles possam se apresentar. Gustavo, se quiser começar, por favor. Bom, bom dia, Bruno, bom dia, Maurício, bom dia ao pessoal que está nos acompanhando nesse webinar. O meu nome é Gustavo Prado, eu sou médico, sou pneumologista, então a minha especialidade é pulmão, e eu estou há aproximadamente 2 a 3 anos como gerente de inovação e educação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, nesse momento, a gente tem trabalhado de forma bastante convergente junto com os nossos parceiros, especialmente a Câmara Brasil-Alemanha, para atingir, né, alguns pontos-alvo do nosso plano de enfrentamento à crise do Covid. Obrigado, Gustavo. Maurício, se pudesse apresentar. Bom dia para todo mundo também. Obrigado, Bruno, pela parceria, pela oportunidade de estar aqui. O Gustavo pela parceria já de alguns encontros aí da Câmara também. Meu nome é Maurício Maza, eu sou engenheiro mecatrônico. Minha carreira em TI é mais ou menos acidental, mas eu tenho formação de engenheiro, trabalho na Mercedes-Benz há 3 anos, coordenando toda a parte de TI, de infraestrutura, aplicações, rede, equipamentos, tudo, e também é muito voltado para a parte de inovação, que a gente não tem tratado dentro da empresa como uma área específica, a gente tem tratado como, na verdade, uma atividade que cruza todas as áreas e todas as paredes, né, todos os muros, para que você tenha uma cultura efetivamente de inovação na empresa inteira. Mas a gente tem, pelo lado da digitalização, tentado levar esse tema para assuntos muito práticos e que a gente tenha resultado com eles, que sejam significativos para a organização e, principalmente agora, como a gente está falando do Covid e desse momento desafiador da sociedade, que a gente também possa colocar isso, todas as fortalezas, seja digitais ou de manufatura, a serviço da sociedade para esse momento aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. O Maurício e o Gustavo são super parceiros nossos, respectivas empresas. Só para vocês saberem, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz hoje participa do programa Startups Connected, com desafios, a Mercedes. A gente roda com eles uma série de programas de empreendedorismo. É uma coisa fantástica também. Mas vamos lá, pessoal. Passando um recado para vocês, apenas um. O webinar tem cerca de 30 a 45 minutos de duração. Depende muito da interação que a gente tiver com vocês, das dúvidas, assim por diante. E a divisão do tempo, como é que funciona? Tivemos agora uma introdução, coisa de 5, 10 minutinhos, né, contando com esse tempo que esperamos para começar. Teremos aí mais 15 minutos, mais ou menos, de discussão entre eu, Gustavo e Maurício, onde já preparamos algumas perguntas que gostaríamos de tratar com vocês. E nos últimos 10 a 15 minutos, nós vamos abrir para perguntas do público. Então, desde agora, pessoal, se tiver qualquer tema que vocês gostariam que a gente tratasse aqui na nossa conversa, alguma dúvida, alguma informação que vocês já conheçam das instituições e gostariam de se aprofundar, por favor, mandem pelo chat,
que, dentro do possível, a gente trata dentro da discussão, ou caso contrário, eu abro ali no final para responder todas essas perguntas. Para que a gente possa começar essa discussão, gostaria de fazer uma pergunta que não tem tanto a ver com inovação, mas é onde a gente consegue, de fato, identificar os nossos principais desafios, problemas, para poder endereçar, vamos dizer assim, projetos de inovação ou não. Então, a pergunta é a seguinte: quais são os principais impactos hoje que o Covid-19 vem trazendo para o seu negócio ou para o seu entorno, vamos dizer assim, que direto ou indiretamente acaba impactando no negócio? Eu vou começar essa pergunta pelo Gustavo e depois eu passo a palavra para o Maurício. Bom, a gente na vertical de saúde tem o impacto, né, imediato dessa crise, né, e talvez diariamente a gente consiga medir, né, o comportamento, a dinâmica de toda a interferência que a pandemia do Covid está causando, não só no negócio, mas no redesenho das atividades ligadas a esse vertical de saúde, né, especialmente no âmbito hospitalar. O que a gente vem percebendo é que assim, há uma grande redefinição das atuações. O enfrentamento ao Covid se tornou naturalmente uma prioridade, então a frente de ataque através de pronto atendimento, pronto-socorro, unidade de internação, unidade de terapia intensiva, ganhou ênfase dentro da instituição. Isso a gente observa em diversas outras instituições em que a gente trabalha, dialoga e coparticipa em algumas ações conjuntas, ao passo que algumas outras ações usuais do mundo da saúde hospitalar, elas ficaram, especialmente aquelas mais eletivas, hierarquizadas para um andar um pouco abaixo, para que a gente consiga replanejar fluxos, redirecionar esforços, otimizar o uso do nosso capital humano, da nossa planta física de uma forma mais efetiva, mais segura para o nosso usuário, mais segura também para o nosso colaborador. Então, isso provocou, assim, de forma imediata, um redesenho de todos os processos internos do hospital, uma mudança de fluxos e, naturalmente, uma mudança de mentalidade à medida que a gente designou todos aqueles profissionais que não trabalham diretamente na assistência, né, que trabalham em funções administrativas, de apoio, suporte, de toda a cadeia que preenche o hospital, eles passam a trabalhar de forma não presencial sempre que possível, e aí, naturalmente, a gente precisa alimentar essa cultura nova de levar para o ambiente de casa tudo aquilo que a pessoa já fazia aqui dentro. O Gustavo, só antes de passar a palavra para o Maza, foi bem interessante seus comentários, e num primeiro momento todo mundo pensa sempre que o hospital, é complicado falar que eu vou falar agora essa expressão, né? Mas que acaba tendo impacto positivo nos negócios, vamos dizer assim, em virtude desse aumento de demanda. Mas isso é verdadeiro ou não, no sentido hoje para o hospital? O hospital ele chega a passar também por questões assim negativas no sentido de planejamento, entre outros pontos? Ou impacto? Isso não é completamente verdadeiro, né? Inicialmente, numa leitura mais simplificada, um hospital privado cheio transmite a ideia de lucros maiores, de faturamento maior. Mas à medida que a gente desmarca todos os procedimentos eletivos de alta complexidade, que a gente reagenda consultas, cirurgias, uma série de outras atividades e que tem o seu papel, né, dentro da composição do faturamento do hospital, muitas vezes essa percepção inicial de aumento do faturamento ela pode ser diluída. Então, ao mesmo tempo, existe uma transição muito evidente no modelo de negócios daquela cobrança clássica, seja no privado ou para a saúde suplementar, de pagamento por procedimento, ou seja, quanto mais tempo e maior o número de procedimentos a que um paciente for submetido ao longo de uma internação, maior vai ser a cobrança, para um padrão novo, mais seguro para quem paga, mais previsível, que é o empacotamento de todos esses serviços e procedimentos ao custo de uma internação num valor pré-especificado. Então, a partir do momento que esse compartilhamento de risco e esse modelo de negócio muda de um pagamento por procedimento para um pagamento por valor ou por performance ligada àquele tratamento, àquela intervenção, né, as margens naturalmente diminuem.
Então, essa ideia inicial de que hospital cheio é hospital lucrativo, ela nem sempre se traduz no final do dia em faturamento, porque existe todo um trabalho de back-office para manter as atividades, né, funcionando dentro desse limite que seja sustentável para o sistema como um todo. Ah, legal. Desculpa entrar nesse ponto que eu acho interessante, porque muitas vezes, de fato, a gente tem essa visão errônea da coisa e não é bem assim, né? Tem outros problemas também que vocês têm que contornar no meio de toda essa situação. Masa, por favor, se puder também trazer um pouco da realidade de vocês. Eu acho que quando a gente olha a Mercedes-Benz, a primeira impressão também, falando de primeiras impressões, é você falar assim, poxa, o mundo automotivo parou, né? Porque as pessoas não estão mais tirando o carro da garagem ninguém vai comprar um carro novo agora. Mas principalmente quando a gente fala de veículo comercial, a gente está falando de vans, caminhões e ônibus, principalmente, não parou, né, gente? A gente precisa continuar abastecendo posto de gasolina com gasolina, precisa continuar transportando as pessoas de um lugar para o outro, porque tem os profissionais de saúde, tem todos os serviços essenciais, tem distribuição de alimentos, distribuição de matéria-prima, oxigênio, tudo para os hospitais. Então, assim, é um mundo que não para. Então, se a gente olhar operação de manufatura, e aí a gente tem uma característica na Mercedes, especificamente aqui no Brasil, São Bernardo, Juiz de Fora, que a gente tem uma operação que ela ainda tem muita mão de obra, é uma operação de mão de obra intensiva, de fabricação, não só de montagem. A gente sim decidiu parar as nossas operações com uma medida de proteger as pessoas que estavam trabalhando lá. A gente sabe que a cadeia inteira ela tem, obviamente, também os seus problemas, mas a primeira decisão nossa foi, cara, precisamos proteger as nossas pessoas. A gente tem quase 10 mil funcionários trabalhando em São Bernardo e Juiz de Fora. Então, a primeira medida foi proteger toda a nossa população. Em seguida, a gente tem também o impacto de que a cadeia inteira sofre. Então, o que a pergunta para o Gustavo aí se o hospital ficar mais cheio, a expectativa é que você tenha mais lucro, na verdade a cadeia inteira está sofrendo disrupção, né? Então, você não está numa situação normal e que você aumentou o volume, você está numa situação completamente excepcional. Então, as matérias-primas estão mais caras, não tem disponibilidade, você está trabalhando tudo em modo de contingência, em modo de emergência. Então, a cadeia inteira também dos veículos comerciais está assim. Eu falo, hoje tem demanda para você comprar um caminhão no mercado? Tem. Só que o emplacamento não está funcionando, porque o Detran não está fazendo emplacamento. Aí a NTT fez um waiver e falou, olha, mesmo que o caminhão esteja emplacado, a gente está autorizando a circular, mas a seguradora não cobre. Então, assim, as cadeias elas não estão preparadas para isso. Então, no fim, você sofre impacto grande, porque hoje em dia a rede inteira que tem em volta da sua operação, ela está toda preparada para trabalhar com uma certa dinâmica. E a dinâmica foi completamente quebrada com o advento da crise. Então, quando a gente olha para a nossa operação, a operação parou, a gente deve retomar agora, a fábrica volta a trabalhar dia 11 de maio, com todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos funcionários, distanciamento, volta gradualmente, não volta com todo mundo ao mesmo tempo. O pessoal de administrativo, back-office, continua fora da fábrica também fazendo home office, com os desafios que isso pode trazer para o IT também. Mas o mundo lá fora, com os caminhoneiros rodando, precisando de apoio, precisando de comida, de manutenção para os caminhões, de reparo, precisando de abastecimento, de crédito para continuar rodando a sua operação. Então, isso tudo faz parte do ecossistema e do impacto que isso tem para o business. Então, isso ajuda também a gente, no fim das contas, a mudar um pouco o foco, que é uma das consequências da digitalização, mudar um pouco o foco da nossa própria operação, da fábrica em si, para o cliente final, que é ou o frotista ou o motorista que está dentro do caminhão e que tem as suas necessidades e que precisa de apoio, e a gente é forçado a prestar mais atenção nisso. Então tem um movimento empático aí também, de você realmente se colocar nos sapatos de quem está usando o produto e você ter que ter uma postura diferente diante do mercado. Mas o impacto assim, eu acho que para todo mundo o impacto é gigantesco
e é muito difícil você conseguir falar de hoje alguém que esteja conseguindo aproveitar, né? Acho que o negócio está tão em modo de emergência que acho que a maioria das empresas não consegue aproveitar, ela consegue navegar e algumas vão conseguir se preparar melhor para depois uma retomada, outras não. Mas é difícil conseguir falar de alguém que realmente esteja aproveitando a crise. É interessante vocês colocarem, né, pelo que a gente pode ver, as empresas acabam tendo problemas, desafios, vamos colocar assim, em todas as suas áreas, em todos os elos da cadeia que faz parte, né? Nós estávamos conversando até um pouco antes de começar o webinar, que de fato você faz parte de um elo da cadeia, mas não tem como você olhar somente para os seus elos paralelos, né? Seus elos coligados ali. Se você não olhar para a cadeia inteira, de fato, você não tem como sobreviver, porque você depende dessa cadeia como um todo, né? Pessoal, entrando na próxima pergunta já, qual a importância que vocês veem da inovação e das novas tecnologias nesse momento? Pergunta bem ampla, né? Mas gostaria de ter um pouco aí essa visão de vocês. Quem começa? Maurício agora, perdão, falha minha. Vai ficar alternando, né? Fernando. Eu acho que quando a gente fala inovação e digitalização nesse contexto, eu acho que no mínimo a crise toda ela faz a gente ter que repensar o nosso modo de trabalhar, em alguns casos até os nossos valores, os nossos preconceitos, né? Então eu acho que a inovação, ela, por definição, ela traz esse conceito da ruptura do preconceito, de você fazer esses movimentos empáticos que nem eu coloquei agora há pouco, de você se colocar no sapato do outro e de você começar a tentar realmente olhar de uma maneira diferente para a operação e para o uso do seu produto. Então, acho que ela traz esse efeito, que esse efeito ele é duradouro, né? Por mais que a crise seja um negócio que a gente espera que seja passageiro, a cultura de você começar a inovar no sentido de olhar as coisas de um jeito diferente, ela deve continuar, e quem conseguir aproveitar esse momento e transformar isso em energia produtiva, vai conseguir navegar melhor no mercado daqui para frente. Agora, também tem o lado prático de você conseguir, por exemplo, como eu mencionei dos caminhoneiros, eu acho que o Gustavo vai ter mais um monte de exemplo de inovação e tecnologia na saúde, como você aproveita a inovação e a digitalização para se aproximar de entidades dessa rede da cadeia que você não tinha contato antes. Então, acho que a gente tem uma oportunidade grande e que a gente não pode colocar nossa cabeça na areia e esperar as coisas passarem. A gente tem que se preparar para isso, para poder entender o novo normal depois que a crise passar. Obrigado, Mausa. Maurício, não, perdão, Gustavo. Bom, então até recuperando uma coisa que o Mausa tinha falado na conversa anterior sobre, né, como a cadeia toda é complexa e, na verdade, chamar de cadeia até uma enorme simplificação, porque é uma teia tão, né, cheia de nós e de entradas, né? Ele citou na área da infraestrutura e logística como existe um imbricamento tão grande de todos esses atores que permeiam um processo e que, se você elimina um deles da cadeia ou dificulta a entrada de um deles, o processo inteiro se arrisca, né? E dentro do hospital, por mais que a gente tenha aquela visão do senso comum, que é um lugar onde uma pessoa vem, né, para uma consulta ou para um procedimento médico qualquer e sai, o hospital é uma instituição muito complexa, porque serve mais refeição do que restaurante, troca mais roupa de cama do que hotel, faz mais check-in do que aeroporto, isso tudo num dia. E imagina, né, todos os diferentes profissionais que atuam dentro de cada um desses processos. Imagina o fluxo dos nossos clientes, sejam os nossos pacientes, sejam os prestadores e colaboradores e parceiros nossos. Então, todos esses fluxos são muito complexos e a gente precisa reestudar cada um deles, porque vários deles vão ter obstáculos nesse momento. Então, a gente está atualmente procurando investir em telemedicina, a gente que tem uma faculdade ligada ao hospital, que tem graduação, pós-graduações, que tem residências, a gente está reestudando toda a forma de educar através de ferramentas de educação à distância, né? Os processos de contratação também estão sendo, né, fortemente impulsionados por ferramentas
digitais, não só para recrutamento e seleção, quanto para as próprias dinâmicas de preparação, inserção e habituação do colaborador ao ambiente, à cultura do hospital, né? E, naturalmente, a gente vem procurando digitalizar a extensão do cuidado do nosso paciente, né? Então, uma vez que uma pessoa precisou vir ao hospital, seja por uma questão relacionada à Covid, que é a preocupação do momento, sejam todas aquelas outras intercorrências médicas que não deixam de acontecer no momento de uma pandemia. Então, a partir de uma alta, como será que a gente vai repensar o cuidado com uma ferida operatória? Então, será que a gente pode acompanhar diariamente isso através de uma entrevista e a fotografia, a filmagem? Como será que a gente pode acompanhar as orientações sobre a conciliação de medicamentos numa receita enorme, complexa, como costuma ser uma receita médica de um paciente de alta complexidade, né? Então, a gente tem procurado usar todas essas ferramentas para aproximar as pessoas, entender esses processos de digitalização como conexão e não como distanciamento. Então, o que a gente ganhou e que possivelmente, provavelmente, eu acredito, vai ficar como um legado, é que a gente enriqueceu as relações e os processos que a gente já tinha com ferramentas para aproximar as pessoas e para acelerar os processos. Então, eu acho que isso a gente vai ganhar, o nosso usuário vai ganhar, o nosso colaborador vai ganhar, a comunidade como um todo vai perceber que diversas coisas podem ser feitas de formas diferentes, sem que isso implique numa perda de qualidade. Muitas vezes a gente até aumenta a qualidade da interação humana, como a gente vem vivenciando nessas videoconferências. É muito legal o que vocês comentaram, né? Porque de um lado a gente tem a questão do Covid-19, que nos traz esse senso de urgência de mudança, né? E do outro lado nós temos todas essas inovações, novas tecnologias que conseguem nos ajudar a nos preparar para o futuro, como o Masa comentou muito bem, e também essa questão toda de trazer, como o Gustavo comentou, essa exponencialidade, né? Por meio da inovação e novas tecnologias, muitas vezes a gente consegue ser exponencial. Aquele problema que a gente tratava de forma manual antigamente, hoje em dia a gente tem uma boa solução, a gente consegue replicar para milhares, tendo a questão de custo de atendimento. Entrando um pouco mais nesse detalhe, vocês comentaram agora de forma bastante ampla sobre inovação e novas tecnologias, mas se vocês pudessem citar alguma iniciativa de vocês que já está em andamento nessa linha, ou uma ou duas, que vocês achassem importante. Peço só que cada um fale mais ou menos 1, 2 minutos ali para a gente conseguir fazer mais umas perguntas. Vai, Gustavo, primeiro. Eu começo, vamos lá. Bom, uma inovação que a gente implementou, que já era plano, mas naturalmente foi acelerada pela necessidade, foi a telemedicina, né? Então, só para contextualizar, o hospital o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma das 5 instituições que tem um reconhecimento de excelência pelo Ministério da Saúde, então a gente consegue reverter alguns impostos a pagar em investimentos para aprimoramento, melhoria do Sistema Único de Saúde, né? Então, a nossa primeira ação em telemedicina é o desenvolvimento de uma plataforma para orientação em Covid multidisciplinar, médica e multiprofissional da área de saúde, para pacientes que procuram, né, alguma informação numa fonte crível, nessa época que a gente tem uma preocupação muito grande com a origem, a qualidade, a curadoria da informação e a forma como ela é transmitida, né? Então, nossa primeira ação aberta de telemedicina foi uma prestação de uma plataforma para o Ministério da Saúde e, em paralelo, a gente está trabalhando a construção das plataformas de telemedicina para o hospital manter parte da sua rotina de atendimentos. Isso envolve toda uma adaptação a requisitos de segurança e privacidade, legais, infraestrutura, né, qualidade. Então, tudo isso já está sendo revisto. Então, telemedicina é uma das ações. A outra ação é a incorporação de ferramentas de inteligência artificial. Então, não só através de algoritmos que conseguem predizer o risco de deterioração clínica de pacientes internados, para a gente antever nesse momento em que o comportamento da doença ainda não é completamente conhecido diariamente, a gente vem aprendendo sobre a evolução dela. Então, a gente incorporou ferramenta de inteligência artificial para
predizer a evolução clínica de pacientes. E a gente está desenvolvendo também com parceiros outra ferramenta de inteligência artificial para análise de imagens de tomografia e a interpretação automatizada dessas imagens para apoiar o diagnóstico do profissional de saúde, para ver como vai ser a evolução do paciente, então, de certa forma, prognosticar a doença. Então, se eu pudesse separar os dois principais eixos em que a gente está trabalhando a inovação nesse momento, a telemedicina e a inteligência artificial. Obrigado, Gustavo. Maza, por favor. Eu acho que a gente está num momento um pouco mais conservador, até porque eu acho que o Gustavo está muito mais no olho do furacão nesse momento, né? Eu acho que a gente está num modo mais de tentar ajudar de alguma maneira a sociedade. Aí não vou nem falar de inovação, acho que tem alguns projetos que a gente está fazendo, como várias outras empresas estão, de ajudar com manutenção de respiradores, ajudar com fabricação de respiradores hospitalares, doação de máscara, de face shield. A gente tem, inclusive, o Rafael Gazzi colocou as perguntas agora. O Rafael era um dos nossos executivos coordenando toda uma parte de usar a impressão 3D da fábrica para ajudar a produzir os suportes dos face shields para o pessoal de medicina. Então, a gente tentou mudar a característica do trabalho voluntário que a gente podia fazer dentro da fábrica para atender uma necessidade urgente da sociedade. Isso faz a gente aprender certas coisas e pensar em algumas coisas que a gente pode fazer no futuro para ajudar a mobilizar e distribuir a saúde para as pessoas, com o uso de unidades móveis para tomografia, raio-x, uma série de coisas assim, mas que hoje a gente ainda não está numa posição de executar isso em escala como o Gustavo está tendo que executar em função da crise. Então, acho que para nós tem muito mais um aprendizado forçado pela crise de olhar para coisas diferentes do que efetivamente coisas que a gente está conseguindo implementar, porque a gente está num momento diferente, que é o momento mais de proteger do que de criar muitas coisas. De qualquer jeito, eu concordo que toda essa parte de inteligência artificial e analytics, essa sim a gente está tentando usar mais, que é para ajudar a gente a entender como vai ser o business, como vai ser a indústria depois do momento da crise, desse primeiro momento de baque da crise. Então, o que tipo de produto ou de distribuição de transporte recupera em que momento, a gente vai ter vários tipos, segmentos de indústria recuperando com momentos diferentes, agribusiness com impacto menor do que, por exemplo, distribuição de eletrônicos, varejo, esse tipo de coisa. Então, cada um vai ter o seu tempo, sua forma de se recuperar. E eu acho que a Analytics ajuda muito a gente a fazer um planejamento todo de cenário, uma visão preditiva do comportamento do que vem pela frente, mas não se compara, no meu ponto de vista, ao que está acontecendo com o tamanho da mudança da telemedicina, que eu acho que é um negócio super profundo mesmo, que vai mudar definitivamente. É legal vocês comentarem, né? Que a gente vê tantas coisas relacionadas mais ao core da empresa, que muitas vezes vão conseguir levar isso até como uma nova linha de serviço, um novo incremento ali para o portfólio de vocês, como outras inovações incrementais, como a Maza comentou, que ao meu ver são inovações, vamos assim, mesmo para a própria empresa, para a organização, são inovações. A gente tem inovação de produto, serviço, inovação organizacional, então são uma forma de inovação também que trazem um grande aprendizado, né? Eu acho que, até entrando na minha última pergunta aqui, antes de abrir as perguntas para o público, quais são as principais oportunidades e desafios que vocês veem relacionados ao desenvolvimento de projetos nesse momento de crise, né? Principalmente considerando a questão do distanciamento social. E aí, sendo bem pragmáticos, cada um puder falar uma oportunidade, um desafio que verifica aí nessa época, que está passando também no seu dia a dia, do desenvolvimento dos seus próprios projetos. Gostaria então de começar com o Mas agora. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Um parênteses bem rápido. No ano passado, nós tivemos com a CNI, alguns outros parceiros, por exemplo, no CERN, na Suíça, no acelerador de partículas, onde nós descemos, uma oportunidade, uma coisa fantástica. E a coisa que eu mais fiquei maravilhado lá foi entender, por exemplo, como é feito o desenvolvimento de projetos lá dentro. São milhares de pessoas, milhares de cientistas desenvolvendo projetos únicos,
numa mesma rede, de uma forma super gerenciada, com uma governança, ou sem governança, mas que no final dá certo. Mas são milhares de cientistas do mundo inteiro fazendo o mesmo projeto. Isso me vem muito na cabeça agora, assim, queria compartilhar com vocês. Como é que está sendo isso para vocês? Eu acho que a gente tem duas coisas aí que são importantes a gente separar. Uma coisa é o modo emergência, né? E todo mundo está em casa tentando fazer o que dá para ser feito de casa. A outra coisa é você pensar num momento em que você, como o pessoal do CERN, né? Você começa a voltar com contingente e operação o mais normal possível e você continuar trabalhando no modelo distribuído com a carga de trabalho praticamente normal do dia a dia. Eu acho que a gente já tem um desafio que a área de TI já estava, de repente, tentando fazer um balanço entre você usar a economia de escala com delivery centers de parceiros de tecnologia, que tem, por exemplo, centros de programação em alguns lugares do país, em Recife, Blumenau, etc. E você tenta trabalhar mesmo em modelo ágil com times remotos. Então, isso a gente já estava fazendo numa escala, vamos dizer, mais ou menos controlada. Agora, você tentar exponencializar isso para uma população inteira de profissionais ou de TI, ou da área usuária, de logística, de contabilidade, etc., tem um outro tipo de desafio. Uma coisa é você ver a organização do trabalho, que eu acho que é uma coisa importante também. A outra coisa é você engajar as pessoas no objetivo daquele trabalho. O CERN, por exemplo, é um negócio que eu tenho certeza que os pesquisadores, o negócio de você conseguir achar o bóson de Higgs, você conseguir trabalhar no acelerador de partícula para criar alguma coisa nova, é um negócio que traz um engajamento e afunila as pessoas para um certo objetivo. Então, acho que o grande segredo do trabalho remoto é você achar esses pontos aí, como trabalhar com os projetos, com a inovação, com objetivos que engajem as pessoas, trabalhar essa organização e as tarefas para que você possa efetivamente trabalhar por resultado e não com aquele conceito dos tempos modernos do Charlie Chaplin, que você paga pela hora da hora bunda cadeira, né, que a gente costuma falar, o termo técnico, né, que o cara tem que estar sentado ali na sua frente, mas trabalhar por resultado e a mudança cultural que tem isso. Você tem toda uma parte de cultura e de gestão de pessoas mesmo, liderança, como eu vou dar feedback, como eu vou tratar inclusão, como eu vou tratar tipos de características diferentes de cada pessoa, fortalezas, etc., num ambiente em que eu não estou vendo a pessoa. Então, eu acho que a gente vai passar por essa fase agora de tentar se adaptar. Eu acho que uma parte não vai, a gente não vai de uma hora para outra virar todo mundo remoto, mas isso vai ter que começar a fazer parte da nossa realidade para realmente poder trabalhar disso. Isso vai gerar uma oportunidade grande, inclusive, da gente começar a trabalhar mais com crowdsourcing, né, de projetos e trabalhos, e você começar a romper o preconceito que a gente tem de que o funcionário Mercedes-Benz CLT tem que trabalhar para a Mercedes, e como é que você começa a envolver profissional liberal, como é que você começa a fazer realmente um negócio de free and open source e engajar mais pessoas no modelo de trabalho compartilhado. Então, eu vejo desse jeito, mas eu acredito que não é um negócio de curto prazo, é uma oportunidade que a gente vai ter para o médio prazo até um pouco mais longo. Gustavo, para fechar, qual a sua opinião aí de oportunidades e desafios? Aqui a nossa divisão de inovação aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ela já surgiu de certa forma bem descentralizada. A gente procura não fazer com que as ações tenham um espaço físico fixo para acontecer, até porque parte dos nossos projetos são projetos endógenos, vamos dizer assim, que nascem aqui por proposições internas ou necessidades da própria instituição. Parte a gente faz uma prospecção no mercado, ou a gente é procurado, ou a gente propõe desafios, como, por exemplo, o Startup Connected, que a gente fez com a Câmara Brasil-Alemanha. E a gente tem, pela natureza desses projetos, alguns em TI, outros diretamente, né, à beira do leito, point of care, outros relacionados a processos de gestão e alguns educacionais, a gente está já bastante capilarizado.
Então, o que a gente precisou aumentar dentro dessa cultura já de descentralização é que realmente a gente precisa manter não só uma disciplina para continuar produzindo, gerando, atendendo prazos, entregando fora do ambiente físico de trabalho. Então, a transposição da cultura do hospital para o ambiente de casa, a disciplina que não é tão fácil de construir, a gente sabe dos desafios que cada um enfrenta quando tenta reproduzir em casa o ambiente, a dinâmica, ou mesmo a carga de trabalho, com tudo aquilo que a pessoa naturalmente tem para fazer em casa, né? Mas vem sendo um aprendizado bastante grande até para a gente repensar que boa parte dos nossos processos acaba tendo um enriquecimento quando a gente deixa de se preocupar um dia para se encontrar e falar, olha, hoje a gente tem um horário na agenda, então estou eu, estou você, está um parceiro da Alemanha, está alguém do Reino Unido e está todo mundo numa mesa conversando, desde proposição de ideia a trabalhar, né, ativamente em cima de algum projeto. Então eu acho que a necessidade forçou a gente a melhorar algumas formas de trabalhar sem depender tanto do espaço. E, claro, naturalmente, designando tudo aquilo que não for necessariamente uma atividade síncrona, a gente vai designando o projeto, endereçando e combinando entregas. Obrigado, Gustavo. Pessoal, vou abrir agora então para a pergunta do público já. Já temos algumas perguntas aqui. Quem não enviou ainda, manda pelo chat. Como a gente está com o tempo um pouco apertado, eu pedi para os painelistas também tentarem ser objetivos aí nas respostas. Sei que é muito rico o conteúdo, até difícil mesmo de segurar ou não um pouco tempo. É um conteúdo muito interessante e eu acho que está sendo super bem aproveitado. Mas vamos lá. A primeira pergunta é do Alejandro Bócio. Está aumentando, a partir da situação atual, a telemedicina para atendimento e outros serviços? Sim, naturalmente, isso foi uma demanda do próprio público, da própria clientela do hospital. A gente precisou, por uma questão de rigor técnico, né, primeiro preencher alguns gaps de segurança, de privacidade. Então, qual é a melhor plataforma, qual é a melhor forma do tráfego desses dados, como que a gente vai armazenar toda essa informação, né? Então, o tratamento da segurança, a atenção, né, a todas as recomendações de privacidade da nossa LGPD, que ainda não está vigente, mas a gente procura estar observante a ela, até porque boa parte dos parceiros com quem a gente tem interlocução de outros países tem legislações de segurança de dados e privacidade semelhante à nossa LGPD. Então, a gente precisou reestruturar diversas funções, mas sim, já está iniciando a operação de telemedicina, claro que com um cuidado um pouco maior para que o tiro não saísse pela culatra. Tem uma pergunta aqui que é do Rafael Gazi, e o Cássio Namur também faz outra na mesma linha, que é como vocês veem que será o novo modus operandi daqui para frente no futuro, vamos dizer assim, pós-crise das empresas? Ambiente de trabalho, negócios. Sei que é uma pergunta um pouco aberta, mas cada um puder também citar uma palavrinha. Eu acho que a principal mudança, assim, eu acho que praticamente todas as empresas no ambiente normal de trabalho, elas tentam ter controle de tudo. Eu acho que a grande regra, a herança do PDCA, a herança de todo da cultura que a gente tem corporativa é a cultura de ter controle. Eu acho que o que a crise está mostrando para a gente é que, em determinadas situações, você não tem controle. Você não tem controle, você não tem visibilidade, você não sabe quando o negócio vai passar. Não é uma coisa, por exemplo, que a gente está sempre acostumado na América Latina a viver em crise, né? Que é a crise política, a crise etc. Aqui é uma crise com consequências completamente imprevisíveis e que você sabe que não adianta, não, mas a gente confia nas instituições do Brasil, no impeachment do presidente, não sei o quê, pá, como a gente viveu tantas vezes aqui na história. É um negócio muito mais emergencial, mais visceral que a gente está vivendo, e que ele chacoalha todos esses alicerces da cultura do controle e tudo, e a gente vai ter que aprender a viver num ambiente com menos controle do que a gente tinha antes. Então, o que eu acho que vai ser a principal mudança fundamental do novo modus operandi é esse negócio de você se preparar para ser mais fluido.
para você não depender tanto da cadeia de suprimentos global, não depender tanto da manufatura da China ou de um parceiro internacional, para você estar mais preparado para acabar navegando de acordo com a maré e você criar a sua cultura, os seus processos, para que eles sejam flexíveis o suficiente para aguentar esse tipo de baque. Né? Tem as previsões que a gente vai passar por um negócio desse a cada década, com a quantidade de vírus que tem aí, com a mobilidade humana ao redor do planeta. Então, não é um negócio que a gente fala, putz, é um evento que vai acontecer agora e depois nunca mais vai acontecer. Nós provavelmente vamos viver mais um desse, ou 2, ou 3. Então, as empresas têm que se preparar para esse tipo de coisa. Para mim, esse é o novo modus operandi. Interessante, né? Como de tudo que a gente conversou, de certa forma, existe uma convergência, né? Tanto em relação aos desafios, aos problemas, a mesma coisa, né? As soluções, a questão da digitalização, dos novos modelos de trabalho, o propósito que as pessoas estão buscando cada vez mais. Se a gente juntar tudo isso, é uma convergência bem interessante. Gustavo, como é que você vê aí o futuro dos negócios, do seu ambiente de trabalho? Acho que boa parte do trabalho que a gente tem feito para entender, digitalizar, simplificar e conectar as pessoas é para tentar oferecer as nossas soluções point of care. Então, você é um aluno de um programa educacional do hospital. Então, a gente vai tentar desenvolver e entregar com a melhor qualidade possível tudo aquilo que puder ser à distância, para você não precisar se deslocar até aqui. Claro que atividades práticas, treinamentos de habilidades, tudo isso vai ser presencial. Né? Do mesmo jeito, na área assistencial, tudo aquilo que for necessariamente de alta complexidade e que envolver procedimentos na estrutura do hospital. Agora, o aconselhamento, a orientação, o parecer, a segunda opinião, o estudo de caso, muitas vezes tudo isso pode ser descentralizado e entregue com muito mais agilidade, com muito mais qualidade, se a gente olhar para fora da instituição e trabalhar extramuros. Eu acho que, mais uma vez, não é romantizar a crise, mas é entender que o aprendizado que a gente se obrigou a fazer rapidamente para o enfrentamento dela vai deixar um legado. Última pergunta para a gente fechar aqui, então, com 45 minutos, da Cristiane Buch. O que na análise de vocês impedia ou postergava o uso dessas tecnologias que já existiam e agora, diante da pandemia, foram viabilizadas e implementadas? Bem interessante essa pergunta. E aí, vou deixar o Gustavo começar. O Mas é o chefe dela, né? Para não colocar ele. A gente sempre acha que o que a gente faz muito bem há muito tempo e pode continuar fazendo do mesmo jeito para o resto da vida. Então, existe naturalmente, em alguém que se especializa numa determinada função, uma tendência a continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, se não for imposto nenhum desafio, nenhum obstáculo para que a pessoa continue nessa atividade, digamos, inercial. Então, eu acho que, primeira coisa, o mundo virar de cabeça para baixo faz com que a gente perceba que a gente precisa aprender e se instrumentalizar com diversas habilidades novas, né? E eu acho que a necessidade é a principal força motriz dessa mudança e essa necessidade, ao mesmo tempo, também mobilizou todos os participantes dessas cadeias. Agora a gente precisa preencher aspectos legais, aspectos infraestruturais, aspectos comerciais, de todo o redesenho do negócio. Eu acho que, se tivesse que resumir em uma palavra, seria necessidade. Eu acho que é muito nessa linha mesmo. Acho que a gente sempre vê isso quando tem guerra, crise, etc., que você obriga as pessoas a se reinventar. E tem vários estudos de neurociência, né, que diz que, na verdade, o ser humano, o nosso cérebro, ele cresceu aprendendo que quanto menos energia ele gastar, mais tempo você vive. Então, ele te sabota para tentar sempre procurar a resposta que você já conhece, fazer a coisa que você já sabe fazer, porque você gasta menos energia, corre menos risco e vive mais. Então, se você não tiver um fato que gera o incômodo, que gera a necessidade de você mudar, você arruma uma desculpa para continuar fazendo tudo como está. Mas eu não vou fazer ensino à distância porque eu perco o networking. Eu não vou fazer ensino à distância porque eu deixo
tenho vergonha que eu não consigo perguntar online. A gente vai criando as desculpas na nossa cabeça para justificar o viés inconsciente que a gente já tem. E aí a crise, ela te obriga a se mover, se movimentar e sair desse viés inconsciente e tentar procurar outras respostas. E só essa mudança de energia já faz o cérebro ativar e pensar em coisas diferentes. Então, gênero, número e grau que o Gustavo falou, é a necessidade que faz isso. Alguns efeitos disso vão ser duradouros, outros efeitos a gente vai só voltar ao normal, nosso cérebro vai obrigar a gente a voltar logo para dentro da caixinha e a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia antes. Mas alguma coisa sempre vai ficar de diferente. Legal, eu concordo plenamente também. A necessidade, né, o problema de fato impulsiona tudo isso. Pessoal, vou encerrar por aqui então. Eu acho que foi ótima a discussão. Agradeço a todos que participaram. Tivemos aí um quórum bem interessante até o final agora. Gostaria de convidá-los também, todos, Gustavo, Maurício, todos os participantes, para agora às 14 horas nós vamos ter o Demo Day do nosso programa Startups Connected. Então, todas as startups que foram aceleradas na última edição vão fazer o pitch delas, vão se apresentar, vão se colocar à disposição para dúvidas também. Isso será uma outra atividade fechada para associados da Câmara. Então, é uma oportunidade que vocês têm de conhecer um pouco mais dessas startups, saber como foi desenvolvido o programa e afins. Quem quiser participar, é só acessar o site da Câmara no calendário no dia de hoje, já tem o link lá. E na semana que vem, quinta-feira, às 9 horas, teremos o nosso próximo webinar. Gustavo, Maurício, muito obrigado pela conversa e obrigado a todos pela participação também. Obrigado, Bruno, obrigado, Gustavo, também. Obrigado a todo mundo que assistiu, pela oportunidade, pela parceria. Até mais, pessoal. Até mais, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, Maza. Tchau, Bruno. Tchau, tchau.